sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje é dia de casa cheia, cheirinho de café passado e companhia no sofá. E para apresentar esse convidado de hoje, num mês tão especial, né? Estamos em agosto lilás, que é um mês de conscientização de violência contra as mulheres, e estamos na semana do Dia dos Pais, que é uma semana também importantíssima que a gente inevitavelmente pensa na presença desses masculinos maravilhosos em nossas vidas, né? E como a gente mesmo é impactado e como cada pai também se expressa e quer se expressar. Então, nesse guarda-chuva, eu queria ler um trechinho da Bell Hooks, um dos livros dela que, na tradução livre aqui, é A Vontade de Mudar, Homem, Masculinidade e Amor, de 2004. E ela fala assim, abre aspas, o primeiro ato de violência que o patriarcado exige dos homens não é a violência contra as mulheres. Em vez disso, o patriarcado exige de todos os homens que se envolvam em um ato de automutilação psíquica, que matem suas partes emocionais. Se um indivíduo não consegue se paralisar emocionalmente, ele pode contar com os homens patriarcais para realizar rituais de poder que irão agredir sua autoestima. A maneira em que transformamos meninos em homens é através de cicatrizes. Os separamos de suas mães, dizem as pesquisas, cedo demais. Nós os afastamos de sua expressividade, de seus sentimentos, de sua sensibilidade em relação aos outros. A própria frase "seja homem" significa engula o choro e siga em frente. Desconexão não é o efeito da masculinidade tradicional. Desconexão é a masculinidade. Fecha aspas. Felipe Requião, seja muito bem-vindo ao sofazinho da Construtora de Mundos. Que prazer estar aqui, Mari. Muito obrigado pela acolhida, por essa casa tão confortável que você sustenta e por esse texto carregado de reflexão que já me engatilhou várias questões minhas e de meus pares, meus parceiros. E conta um pouquinho então, Felipe, quem é você e como você veio parar aqui neste lugar de Felipe Requião hoje? Nossa, acho que talvez o como seja mais fácil responder do que quem sou eu. Eu sou Felipe Requião, então eu sou um homem branco, heterossexual, cisgênero, pai do Samuel, um menino maravilhoso de 10 anos, casado com uma mulher maravilhosa, a Laís, há 16 anos, nós vamos completar em outubro desse ano. Me definindo sem dizer o que eu faço, eu então sou pai, marido, irmão, filho, trabalhador, sou coach e gosto de uma boa prosa, uma boa conversa. Não é à toa que estou aqui nesse sofá. Prontamente topou esse bate-papo, né? Muito bom. Exato. Então eu tenho uma experiência em ambientes corporativos, atuando 25 anos em empresas multinacionais. Sou fundador, empreendedor, né? Fundei a Hora H Diversidade, que é uma consultoria que busca promover espaços de transformação e conscientização dentro das organizações, promovendo a diversidade. Sou coach ontológico pela Newfield Network, uma linha do coach que eu me identifiquei muito também neste processo de autoconhecimento e de oferta para homens e outras pessoas.
e tenho formações em facilitação de processos circulares, com base na justiça restaurativa e na comunicação não violenta. E como eu cheguei até aqui foi com base em sangue, suor e sabe, saliva, suor e sangue. Porque eu falo que eu gosto de pessoas, eu trabalho muito com pessoas, e a partir do momento que eu gestei junto com a minha esposa um filho, e esse filho está aí e cada vez mais sendo neste mundo, me bateu o lance de, putz, quem sou eu? Que pai sou eu? Antes de ser pai, eu sou homem. Que homem sou eu? Que filho sou eu? Que marido sou eu? Que amigo sou eu? E comecei a perceber que tinha muita oportunidade para eu me desenvolver. Então, por isso que eu falo saliva em horas de conversa com essas pessoas, com terapeutas e outras pessoas que vão me ajudando a me construir nessa jornada. Sangue, porque não é fácil, né? Muitas vezes eu tenho que me desconstruir e dói, né? E suor, porque é isso, é trabalho em cima de trabalho. Então, este sou eu e talvez uma ideia de como eu cheguei até aqui. E não pode faltar a pergunta: que mundo você quer construir, Requião? Conta pra gente. Uau! Essa pergunta, ó, tô todo arrepiado, porque eu acho que esse mundo que eu quero construir, ele é um mundo junto. É um mundo que não é construído pelo Requião, é um mundo construído de mãos dadas com outras pessoas, entre homens e mulheres, respeitando nossas histórias, nossa diversidade. É um mundo de colaboração. Pode parecer utópico, né? Mas já que você perguntou, e sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, né? É um mundo que a gente pode sonhar junto, né? E aí parafrasei um grande poeta do rock brasileiro, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então eu acredito nesse sonho coletivo de um mundo mais justo, mais equânime, mais inclusivo e onde as pessoas possam ser e estar de maneira plena. É um mundo que a gente está construindo juntos, né? Que acho que todo mundo quer fazer parte e quer viver nesse sonho, né? Que ele se torne real. E aí, quando você fala que você foi refletir que homem você é, que pai você queria ser, né? Que amigo, que filho, que irmão e tudo. Acho que é um bom começo para a gente direcionar o rumo dessa prosa, né? Porque quando a gente fala de o que é masculino, o que é ser homem, a gente não vê numa educação de uma menina, por exemplo, a gente fala, seja mulher! Exatamente. Né? A gente não tem essa prerrogativa de seja mulher, né? A gente tem outras, né? Se comporte, cruze as pernas, não fale alto, não, enfim, tem outras prerrogativas, né? Mas essa de se reafirmar em si mesma, ela não existe, né? Não dessa forma. E para o menino, ele já começa de sempre tendo que isso não é coisa de homem, seja homem, né? E aí eu começo com essa pergunta para a gente pensar aqui, você me ajudar a pensar. O que é ser homem, Requião, né? O que é essa masculinidade? O que torna a gente homem? E quais são a gente, né? enquanto sociedade que constrói esse masculino. E quais são as masculinidades que a gente está falando, né? Você tocou em alguns pontos muito importantes aqui nessa sua pergunta, nessa sua fala inicial. Primeiro que ser homem não significa, não é sinônimo de masculino, né? Ser homem masculino entendido como manifestação, ela existe em mim, existe em você, assim como o feminino existe em mim, existe em você,
e o ideal é que haja um equilíbrio entre essas forças, né? E aí, claro que nós estamos falando de um campo muito teórico, né? Pensando na psicanálise, né? Que cunhou essas terminologias. E também falar sobre essa masculinidade que ganhou a mídia, né, nos últimos, talvez 5, 6 anos, que é a masculinidade tóxica, não é falar sobre a masculinidade, né? Então, a masculinidade tóxica, ela é uma camada de comportamentos da masculinidade. Então, criticar as masculinidades tóxicas é bem diferente de criticar os homens ou o masculino de uma maneira, né, como um todo. Você trouxe a questão de como se aprende, né? Então, poxa, desde a infância, meninos e meninas são socializados de formas completamente diferentes, né? Então, você falou que ao mesmo tempo que as mulheres não escutam o seja mulher, seja menina, isso é coisa de menino, etc., pela via oposta, os meninos vivem a sua infância ouvindo questões de afirmação do seu ser homem, do seu ser menino, que vão desde menino não chora, ou homem não chora, larga de frescura, ande que nem homem, ou isso é coisa de menina. O que é coisa de menina? Geralmente são coisas ligadas ao cuidado, ligadas à cozinha, ligadas à sensibilidade, a emoções. Isso é coisa de menina. Ao mesmo tempo, quando a gente vai crescendo na adolescência, as coisas começam a ficar mais complexas, relacionamentos, estudos, a gente tem que dar conta. É claro que tudo que eu estou dizendo aqui também se aplica ao universo feminino em alguma medida, mas eu quero que você e os ouvintes entendam o lado dos homens. Então, é claro que as mulheres também sentem, né, pelas conversas que eu tenho com a minha esposa, que elas têm que dar conta de tudo. Mas aí eu gostaria que você convidasse uma mulher para falar sobre isso, né? Do lado dos homens, nós sentimos também que temos que dar conta. E se eu não der conta, eu sou fraco, eu sou inútil, eu não posso me vulnerabilizar. Né? Eu tenho que falar que nem homem. Como é que homem fala? Né? E eu tenho que pegar todas. Né? E aí isso vai construindo, isso é uma construção social que um autor, na década de final dos anos 70, início dos anos 90, Paul Kivel criou um estudo que ele batizou de trabalho masculino. Como interromper o ciclo de violência que separa as nossas vidas. Esse é o nome do estudo. O nome desse autor é Paul Kivel. E ele tinha um lema, que era criar uma sociedade inclusiva, baseada no amor, na cura, no cuidado, na justiça e na interdependência entre as pessoas. E nesse estudo, ele conversou com homens em situação de vulnerabilidade social, homens em situação de classe média alta, e percebeu que existem alguns traços comuns a esses homens, que é o que depois, na década dos anos 2000, com a ascensão do YouTube, o Tony Porter, um homem negro, autor, educador, ativista pela educação, ele popularizou esse termo que chama caixa do homem. E aí, tudo que eu falei de como os meninos são criados e são socializados está dentro dessa caixa do homem. Então, a caixa do homem pressupõe a heterossexualidade. Homem que é homem gosta de mulher. Pressupõe a aptidão física. Então, o homem que é homem, ele tem toda a capacidade física. Mas aí eu vou começar a colocar umas perguntas, né? E os homens que têm algum tipo de deficiência física? Não são homens? São outras categorias de homens? Homem que é homem é corajoso, está sempre no controle, é forte, viril, fala firme, não demonstra emoções, busca o sexo a todo momento, a todo instante, se impõe por meio da sua sexualidade. Enfim, isso vai delineando, vai contornando o que é ser homem dentro de um contexto sociocultural. Né? E aí, quando a gente traz para o Brasil, isso é muito verdadeiro, porque a gente pega os modelos de masculinidade
exercida pelos homens, a gente vê esse tipo de comportamento. Né? Homens que dirigem sem condições porque estão alcoolizados, que violentam mulheres e forçam situações na balada, né, em rodas de conversa, não cuidam da sua saúde, né, porque cuidar da saúde é coisa de mulher, é coisa de menina, é coisa de fraco. Né? Então a gente percebe que existe uma prisão, né? Essa caixa, no fundo, ela representa uma prisão cultural que vai limitando a forma como eu posso me expressar. Né? E isso gera o quê? Poxa, eu estou dentro de uma caixa que limita a minha forma de ser. Eu me sinto vigiado. Não posso colocar o braço fora da caixa que já sou acusado de fraco, menos homem. E aí, se eu pegar a heterossexualidade como uma veia dessa masculinidade padrão, se eu começo a sair da heterossexualidade, começo a me descobrir um homem homossexual, eu já começo a ser julgado como menos homem. Então, tudo que está fora da caixa não é aceito, é violentado, precisa ser extirpado da nossa sociedade. E essa tensão, portanto, acaba virando uma realidade, a realidade em que os homens vivem. Tudo que eu estou falando faz parte do machismo, né? E é a pressuposição de que existe um gênero que está acima de outro gênero. E ainda assim, dentro da própria masculinidade, né, Raquel, isso que você está trazendo do que é o homem que é diferente do padrão também já não é tão homem, né? Ou já não é homem suficiente para ser aceito, né? E aí, voltando só um pouco que me tocou a sua fala quando você traz, até mesmo para a gente já começar a perceber, seja feminismo ou machismo, né? Porque o feminismo também, ele não... Existem dissidências, né? Que também não cabem todas as diversidades, né? Da mulher preta e de tantas outras, né? Assim como você está trazendo o que está fora da caixa. Só o que me tocou, assim, trazer o que veio do meu coração, assim, é tão cruel, né? Porque sejam homens ou mulheres, a expressão da nossa essência, ela tá tão tolhida por deverias e por padrões, né? Assim, Ter que. e que limita tanto a nossa afetividade, limita tanto a nossa conexão com outro ser humano, porque fato é que decorrência disso, e é o que a gente vai falar, né, que você já começou a puxar, que vira uma panela de pressão, né? Todas essas restrições e esses deverias, não tem, vai explodir, em algum momento isso vai dar ruim, né? Vai desencadear um efeito contrário ou extremo para dar vazão a essa falta de expressividade da própria essência, né? Que daí entra o que a gente está falando, é que você começou a falar do machismo, das Sim. expressões, né, do machismo. E aí, estudando um pouco antes da gente papear, eu fiquei curiosa com os números, assim, e fiquei chocada, né? Porque algumas violências são fáceis da gente identificar. Alguns machismos, algumas expressões do machismo são fáceis, porque são óbvias. Uhum. Mas é difícil a gente falar que o peixe está dentro d'água, né? O peixe não vê que está dentro da água. Então também é complicado a gente identificar aquilo que a gente está tão acostumado e tão misturado do que é normal, do que é recorrente, enfim. E aí, só de curiosidade, que não é uma curiosidade boa, mas eu acho que é um número que choca e é importante a gente falar. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é o dado oficial do governo, a cada 11 minutos, Uhum. uma mulher é estuprada. E a cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física. Ou seja, durante esse nosso papo aqui, sei lá, de 1 hora, mais ou menos, que a gente vai conversar, 6 mulheres foram estupradas e 500 mulheres sofreram alguma violência física. E aí, quando a gente coloca essas proporções, fica uma coisa tão chocante, né? Tão absurda. E é tão mais recorrente e mais próximo do que a gente imagina. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho
expressões menos visíveis, porque elas são, de certa forma, a porta de entrada desse comportamento, né, que começa aparentemente inofensivo, para você se enquadrar em um padrão do que é aceito, e existe uma escalada dessa violência, eventualmente para uns mais do que para outros, mas são violências. Total. Sim. Se a gente for ligar a televisão e colocar no noticiário, a gente vai se deparar com inúmeros exemplos de violências que atravessam, né, essa questão de gênero todos os dias. Além disso, existe também as violências do que o próprio machismo causa contra os próprios homens. Uhum. Então eu costumo dizer que as primeiras vítimas do machismo somos nós mesmos. E aí, lógico, a segunda são as mulheres. Mas quando a gente olha essas histórias, e são histórias reais, a gente vai ver que alguns traços muito comuns entre muitos homens começa pela agressividade excessiva, medo de ser visto como homossexual, medo de ser fraco, ou de ser julgado como fraco, medo de ser feminino. Geralmente há uma busca incessante pelo sexo, um fechamento emocional de forma que eu evito a todo custo me demonstrar vulnerável. E aí tem uma questão pelo dinheiro, pelo poder, uma obsessividade, né? De forma que a gente tem dentro dos homens uma relação muito tóxica com o nosso trabalho. E aí eu gosto de enfatizar a palavra medo porque vem justamente nessa sutileza que você falou, né? Nessa violência que não é descarada. Porque sem medo não tem raiva. E aí, como que eu reconheço essa raiva? Como que eu lido com essa raiva? Geralmente é atentando contra a minha própria saúde ou contra a saúde de outra pessoa, né? É a panela de pressão, né, Requião? Que em algum momento vai espirrar, não tem como ficar lá a pressão sem sair, né? Exato. Então, e aí o resultado disso, se a gente for olhar números dessa pesquisa que eu achei que você estava consultando, mas essa pesquisa que eu trago, ela tem muito do Fórum de Segurança Pública. 95% dos assassinos do mundo são homens. 91% das mortes por homicídios têm vítimas homens. A cada 4 suicídios no Brasil, 3 são homens. Isso os notificados. Os homens vivemos, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. 95% da população que vive nas cadeias é composta por homens. Os números estão aí para mostrar que esse comportamento masculino, né, ou do homem padrão, não está funcionando. Pelo contrário, está acabando com a nossa saúde e com a nossa vida em sociedade. Mas aí quando eu olho para dados mais subjetivos, tem 3 números que me chamam muito a atenção dessa mesma pesquisa. 1 em 10 homens já conversou com o seu pai sobre o que é ser homem. Só 10% dos homens entrevistados perguntou para o pai o que é ser homem. Eu demorei 36 anos para perguntar para o meu pai o que é ser homem e tive coragem a partir do momento que eu já estava começando a trabalhar com esse tipo de assunto. 7 em 10 homens não falam sobre medos, dúvidas ou sentimentos com amigos e colegas. 7 em 10 homens. E 6 em 10 homens concordam que foram ensinados a não expressar emoções. 60% não é que eles não foram ensinados. Ah, esqueci de ensinar matemática. Não. Eu ensinei a não expressar. Então, Mari, isso me traz a conclusão de que nós homens, a gente aprende a passar por essa vida com uma emocionalidade muito restrita, sufocado, sim. E a gente está doente, né? Uma doença emocional. E eu não sei a quem recorrer. Porque na roda de amigos, se eu falo que eu estou passando por um problema, é muito comum eu falar, você não é homem, tá de mimimi? Ou não, tem um psicólogo para... E quando o homem toma a iniciativa, né? Porque geralmente ou a mãe, a esposa, ou alguém próximo fala assim, cara, vai lá, procura, olha, esse
esse terapeuta aqui, ou esse psicólogo é muito bom, recomendo. E geralmente a resposta que esse homem dá é: meu, eu não sou louco para visitar um psicólogo. Você acha que eu não aguento? Você acha que eu não consigo lidar com os meus problemas? E aí eu me mantenho dentro daquela caixa, sem pedir ajuda, achar que eu não preciso de ajuda, porque eu tenho que resolver as coisas sozinho. Dos meus problemas lido eu. E aí a gente acaba adoecendo, morrendo, se autodestruindo cada vez mais cedo. Então existe um. E aí, tudo que eu falei, medo de não ser visto como homem, medo de ser visto como gay, medo de tudo que é feminino, me faz, ou faz os homens viver a sua masculinidade baseada nesse medo. Esse medo me define. Então eu preciso ficar o tempo todo provando que eu não tenho medo, provando que eu sou, abre aspas, homem. Então, e o que estimula essa prova? A violência. Eu não aceito um não como resposta, eu imponho a minha vontade por meio de uma violência, seja ela física, psicológica, sexual, de qual seja. Então, quando eu vou descamando, né, essa masculinidade tóxica que é atravessada pelo machismo ou é expressa por meio do machismo, ela atravessa não apenas o homem hétero, mas o homem hétero, o homem homossexual, o homem trans, o homem preto, os homens pardos, os homens brancos, os deficientes, as pessoas, os homens não deficientes. Então, essa masculinidade baseada no medo, ela está atravessada em todos. Ela atravessa todos os homens. E da mesma forma como você trouxe a Bell Hooks, eu gosto muito da abordagem dela, inclusive um livro dela que é Feminismo é para Todo Mundo, que liberta, né, e fala que o feminismo, ele, claro, é prioritariamente para as mulheres, mas ele é para todas as pessoas, porque ele liberta os homens dessa necessidade da performance. Não precisa, você não tem que, você é livre, né? Então essa é uma definição de que eu gosto muito. Bell Hooks foi muito feliz quando ela definiu o feminismo como um conjunto de ações para libertar as pessoas da opressão. E todos nós vivemos sobre essa opressão em alguma medida. Então, acho que é por aí, Mari. E você trouxe coisas tão bacanas, né, Requião? Porque quando o. Vamos pensar que esse homem ele ultrapassou, saiu da caixa, né? Ultrapassou todas as resistências dele mesmo, porque tudo que a gente está falando aqui, ou pelo menos em grande medida, já é essa violência contra si mesmo, contra si próprio, né? Assim, ela começa, a maior agressão, ela começa aí, né? Porque é em decorrência disso que as outras acontecem, né? Que é o que você tá falando da raiva, que se expressa, né, na sua imposição e na sua agressividade para se provar e para extravasar esse medo de ser diferente, de sair da caixa, né, de sentir, de poder expressar o que está sentindo. Sim. E aí, bom, voltando, supondo que você passou todas as barreiras e enfrentou todos os medos para sair da caixa. E aí você sai da caixa e não tem com quem falar. Exatamente, Mari. Assim, eu cheguei a participar de umas rodas de conversa promovidas por um grupo de homens incríveis que falam sobre masculinidades e parentalidades também. E uma delas foi sobre misoginia, que me tocou profundamente essa roda e eu fiz questão de participar. E na roda foi muito interessante porque a maioria esmagadora era de mulheres que estavam participando. E aí o pessoal até estava um pouco incomodado, né, "Poxa vida, a gente tem que falar com mais homens têm que participar dessa roda", né. E aí eu levantei um ponto, é óbvio que, né, é importante que todos participem da conversa, mas eu não queria naquele momento a minha colocação foi assim: "Não vamos achar que por ter mais mulheres aqui isso seja menor". Porque eu acho que a gente precisa de um letramento também, sabe, Requião? Porque da mesma forma que homens que esperam que as mulheres sejam belas e recatadas e do lar, reproduzem um
aprisionamento da alma feminina, mulheres que esperam também homens provedores, fortes e autossuficientes também reproduzem a mesma lógica. E eu acho que esse letramento, ele é necessário para os 2 lados. E foi muito legal, porque por mais que eu vivi um ambiente masculino muito tempo da minha carreira, né, da minha vida profissional. E que mulher que nunca sofreu assédio levanta a mão, né, assim, qualquer que seja. Mas ainda assim, eu aprendi tanto naquela uma hora, porque tantas coisas que passam batido, é tão comum que a gente não percebe o que está acontecendo, a gente não percebe o absurdo que está acontecendo. E não colocando o dedo de culpa, mas assim, de ter consciência sobre aquele comportamento para conseguir transformar, porque se a gente não tem consciência, não tem possibilidade de transformação. Esse Sim. letramento que eu falo, e aí queria trazer, assim, alguns termos que eu acho bacana também a gente pensar, né, que, por exemplo, né, são todos termos em inglês também, que já começa aí, né, que a gente pode já abrasileirar isso, porque dá preguiça. Gaslighting. Gaslighting é a chamada violência psicológica. Quando a gente. Trazendo um exemplo, sabe quando numa discussão, talvez você já tenha passado por isso no ambiente corporativo, né? Que você dá uma sugestão, dá uma ideia, faz um comentário e geralmente um homem invalida você, colocando em xeque a sua Uhum, sanidade mental. E fala assim: não, uhum. você tá louca? Isso aí não tem nada a ver, isso aí não vai dar certo. Imagina. Ou então de repente, numa situação de violência, você fala, nossa, mas esse cara me olhou de um jeito que eu não gostei. E aí você é invalidada. Assim, imagina, isso é coisa da sua cabeça. E isso é a ponto de você começar a duvidar da sua, meu, será que só eu estou vendo essas coisas? Será que realmente eu estou viajando? Eu fui muito dramática, né, exagerei. Nossa, tô com muito É. mimimi, né? Gaslighting é o nome de um filme em que os atores passam por esse tipo de situação. Porque gaslighting é a luz que acende quando está acabando o gás, ou quando o gás está vazando. Ou seja, é um alarme porque algum problema vai acontecer. Então, eu prefiro violência psicológica. Mansplaining. Bom, esse é muito comum né, nos ambientes corporativos, às vezes até em ambientes familiares e sociais, é quando o homem explica algo para uma mulher ou explica o óbvio para uma mulher, né, como se ela não fosse capaz de entender aquele conceito. Seria, digamos assim, como se um homem explicasse para a mulher grávida como é estar grávida, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado e por que que isso acontece? Né? Mais do que a violência em si, é por que que isso acontece? Porque muitas vezes são os homens que validam essas informações. Então eu preciso explicar, é como se eu tivesse o poder da palavra para que todos entendessem. Aí tem outro também que é o bropriating. Ah, só não traduzi, só não dei o nome de batismo em português. É a explicação masculina. Explicação masculina. Bropriation. Appropriation. Appropriation é apropriação indevida. Então, quando eu me aproprio de uma ideia dada por uma mulher e não dou crédito a ela. Isso aconteceu, teve um caso muito emblemático. Foi no ano passado, foi em maio, mais ou menos, nessa época, no ano passado, quando uma professora, uma das mulheres que produzem muitos conteúdos, livro, conteúdos riquíssimos, chamada professora Valesca Zanello, ela, ela acusou um estudante de psicologia de plagiar o seu trabalho. Então, algumas frases de livros que ela publicou foram utilizadas e ele não deu crédito nos posts. O livro dela eu recomendo muito também, que é Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. E aí ele não deu crédito. Então isso é muito comum. Homens não dando crédito por obras, por falas, por ideias, por projetos, por soluções dadas por mulheres. Então é apropriação indevida. Quantas vezes, né, numa reunião você dá uma ideia e é rejeitada, vem um homem, um par seu, fala exatamente a mesma coisa e é brilhante. E a ideia é aprovada, Exato. né? Que é um exemplo dessa apropriação. O menterrupting é outro.
Exemplo. Esse aí tem até brincam, né, com a junção de duas palavras, né, a interrupção e homem. Então é interruptomem, ou a interrupção masculina. É quando numa conversa, né, é diferente de eu estar aqui com você e de repente eu te interpelo, a gente está dialogando, pode ser que isso aconteça. Sim. Mas geralmente numa roda de conversa com mais pessoas ou numa sala de reunião, uma mulher começa a falar e ela é silenciada por falas de outros homens. E geralmente, justamente pelo que você disse no início, de como as mulheres aprendem a ser mulheres, né, na infância, de não falar alto, não rebate, não responda, fica calada, as mulheres tendem a silenciar. Aí elas não são ouvidas. Todos esses 4 tipos que a gente falou até agora, a gente chama no campo da violência de microviolência, né? Ou violências simbólicas. E a simbologia da interrupção é eu te calar, eu calar a sua boca. Subjetivamente, você entende, nossa, a minha voz aqui não é bem-vinda. A minha fala não tem significância. E pensa na violência que existe. Pensa na Pequena Sereia. Ela troca a voz dela pelo amor de um homem. Olha o simbologismo que existe nisso e como isso se transforma num conto de fadas, uma coisa bonita, né? A própria Valesca Zanello, ela fala que na nossa cultura, nós homens, né, aí colocando na minha palavra, nós homens aprendemos a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Então, se a gente for olhar, dá outro bate-papo isso aqui, só sobre Opa! construção social e de identidade de gênero, de diferenças de gênero no campo dos contos de fadas da Disney, né? Porque Pequena Sereia é um bom exemplo. A Bela e a Fera também, enfim. E o último, Reiki, que eu tinha anotado aqui, que eu achei também que é interessante a gente discutir, é o slut shaming, que justifica uma baita cultura do estupro também, né? Sim, slut shaming é uma violência que a gente pode dizer sobre ridicularizar, né, a maneira como as mulheres se comportam, né, ou se vestem e, enfim, é uma forma de objetificar, talvez, né, muito comum no universo masculino. E aí isso é utilizado muito como uma forma de vingar. Então, já que eu não tenho argumentos, eu vou atacar a imagem dessa pessoa. Requião, acho que tem muito de. É isso, esse letramento vale para os dois lados, né? Assim como o feminismo vale para todo mundo, acho que a gente também ter consciência dessas violências vale para os dois lados. E aí eu queria entrar num tema de, bom, saiu da caixa, não tem com quem falar. Como é que faz? Como é que acolhe? Como é que a gente troca? Onde estão essas rodas? Onde estão esses ambientes? A gente pode esse fim de semana teve o Pai Summit, que eu acho que é uma oportunidade muito bacana de começar a falar sobre, de ter espaços de troca entre tantos outros, a sua própria consultoria é um baita exemplo, né, de trazer essas conversas e tantos outros parceiros que você pode colocar aqui como exemplo. Sim. Mas como que começa a trazer esse acolhimento para que essas conversas emerjam? Olha, Mari, se a gente pensar em alguns caminhos práticos, então eu gostei disso, né? E você falou, o peixe precisa sair da água para saber o que é peixe, o que é água, né? O que é oceano, enfim. Tem uma frase, eu sou o homem das frases, eu adoro frases, e do José Saramago, que fala: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Nós não nos vemos se não saímos de nós. E o sair de nós é exatamente esse processo reflexivo, né? Então, numa roda, trazendo aqui o ponto da roda, existe um efeito promovido pela roda, que é o espelhamento das histórias. Um se vê no outro, né? Exato. Quando eu falo da minha história, pode não ser a história de outro homem, mas é algo que ele fala: nossa, eu vivi isso na minha infância. Caramba, eu tenho essa dificuldade com meu pai. Eu tenho essa dificuldade de me expressar. Então, a partir desse espelhamento, eu fui entendendo. E isso é um processo circular, né? Isso que me atrai também pela experiência de viver
e ser facilitador de processos circulares, porque eu vejo isso acontecendo na prática, essa autorreflexão. Então você trouxe, né? Eu olho para a caixa, nomeio aquilo que me violenta, nomeio aquilo que me atravessa, como você fez muito bem. Agora nós fizemos essa definição dessas microviolências. As mulheres, muitas nem sabem que estão sendo violentadas, silenciadas, e que a partir de ouvir o seu podcast pode começar a perceber e começar a pedir ajuda e começar, claro, a se impor. Talvez seja mais difícil para algumas mulheres, mas enfim, começar a pedir ajuda, começar a demonstrar. E os homens que estão ouvindo também. Não, peraí. Quantas vezes eu permito que meu filho conclua uma frase, minha filha termine um pensamento, minha esposa conclua o que ela precisa falar, minha funcionária, enfim. Depois de nomear e identificar que existe uma caixa, eu saio da caixa e me vejo, na maioria das vezes, os homens se veem sozinhos. E aí, Mari, tem alguns caminhos. Um deles é o afeto. Então, é comum que a gente nunca tenha tido espaço para discutir isso. Procurar os semelhantes. Então, assim, quem saiu da caixa? Vamos se juntar e vamos compartilhar, vamos trocar. Como é difícil sair da caixa, como a gente escorrega e volta para dentro da caixa, porque a caixa é seguro, a sociedade te aceita dentro da caixa. Como você falou, muitas mulheres esperam que os homens continuem com aquelas atitudes. Então, o afeto é um primeiro caminho. Um outro caminho, ouvir outras mulheres e ouvir as histórias de sofrimento das mulheres. Poxa, mas aí você pode falar, nossa, mas aí, Requião, você está sendo masoquista. Mas não, quando a gente se expõe a relatos reais de mulheres, principalmente de mulheres próximas a nós, a gente fica com raiva, mas aquela raiva, sabe, de, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E aí isso liga com um terceiro caminho, que é a paternidade. E esse talvez para os homens seja, para os homens que querem ser pais, né? Porque tem homens que não querem ser pais, mas para os homens que querem ser pais, quando a gente se vê na posição de educar, de cuidar, a gente começa a pensar sobre o futuro, a gente começa a olhar para as nossas crenças, para as oportunidades que a gente deixou passar, para pensar no mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, e aí tem alguma coisa que nos convida para uma transformação. Principalmente, óbvio, se esse pai, esse homem é um pai de uma menina, porque ele vai lutar contra tudo que vai oprimir essa menina, né? Então, esse é um fator. E não é à toa, você comentou do Pai Summit, que, poxa, o mundo está começando a olhar para a paternidade como um pilar de transformação, como um pilar para a equidade de gênero, né? Porque quem cuida não deve ser só a mãe, né? O pai também tem que ocupar esse lugar de cuidado. E aí sim, porque quem perde mais na relação ausente do pai para com seu filho é o próprio pai. Um outro caminho, sem falar de religiosidade, eu gosto de tocar na espiritualidade. Então, quando a gente transcende o nosso pensamento, as nossas ações, ela nos convida para nos colocar no lugar das outras pessoas, nos convida a sermos mais sensíveis àquilo que é sensorial, né? Então, a meditação, né? O mindfulness, né? Uma contemplação, né? A beleza, de repente eu gosto de contemplar o céu, né? Eu aqui em Valinhos tenho feito umas noites muito bonitas, eu contemplo o sol e isso me dá uma dimensão da minha pequenez, sabe? Eu falo, gente, eu não sou nada, olha o tamanho disso. E, querendo ou não, isso é um olhar espiritual para o universo. E aí a gente chega nos espaços seguros que você comentou, que são rodas de conversa. E foi aí que nasceu o meu interesse pelas masculinidades, me encorajou a abrir uma consultoria voltada para desenvolver esse tipo de trabalho dentro dos ambientes corporativos. Porque dentro de uma roda de conversa entre homens, a gente busca estabelecer um espaço seguro em que a gente pode se vulnerabilizar, sem julgamento, para expor o que a gente pensa, o que a gente sente. Ah, mas Requião, então se um homem pensa algo errado, nós não vamos julgá-lo, mas eu vou refletir
pensamento de forma que ele, opa, peraí, isso realmente tem alguma coisa por trás aqui. Então, vou mostrar para ele que às vezes tem alguma crença, que a história que ele está contando, de repente, é algo que está numa transparência e ele não está percebendo. Né? Ou outros homens vão mostrar para ele que aquilo tem um problema. E aí eu gosto de dizer, né, algumas mulheres falam, poxa, mas uma roda de homens não é mais do mesmo? Né? Poxa, tem que ter mulheres, tem que ter. Eu tenho a seguinte opinião, que sim, a gente deveria caminhar para um espaço entre homens e mulheres. Para que a gente junto, porque a sociedade é composta por homens e mulheres, pessoas não binárias e todo tipo de pessoas. Mas como só entre mulheres vocês conseguem se olhar, se curar, se afetar, os homens idem. Só entre nós a gente conseguimos nos olhar, nos curar e nos afetarmos. Acho que aí a roda de conversa cumpre esse papel. E aí tem dois outros caminhos que eu costumo pensar sobre pontos de transformação, que aí já entra num ponto de fênix, sabe? Surgir das cinzas. No fundo do poço não tem mais para onde descer, então é para cima. Que é a exaustão e a infelicidade profissional. Isso, infelizmente, tensão com a carreira, o ambiente corporativo como um ambiente de tensão, muitas vezes pautados por aquela cultura de performance, de extrema inflexibilidade. A gente chega no limite e aí a partir daí, assim, gente, eu preciso tomar eu preciso que isso seja diferente. Não dá para continuar como está. E aí, claro, falando também de um lugar de privilégio em que esse homem pode fazer uma pausa ou pode pedir demissão e, enfim, trocar de emprego. A gente tem que fazer também eu preciso fazer também um recorte de classe e de raça, né? Porque o homem negro, essa discussão está passando longe dele, infelizmente. Amigos meus negros já me falaram que, Requião, enquanto você está falando sobre desconstruir, cara, eu estou tentando sobreviver. Eu estou tentando não ser morto na esquina por ser confundido por um policial. Então, acho importante pontuar, sabe, essa questão. E o último, para completar um caminho de transformação, é o choque. É um momento de ruptura, de sofrimento profundo, em que é aí que os homens sucumbem e acabam por optar por tirar a própria vida, por cometer um crime absurdo e pensando que não tem jeito, pensando que homem é assim mesmo, aquela é a vida que ele merece, enfim. Então, quantos homens eu não recebi em rodas falando que estavam lá para tentar salvar um relacionamento? Ou porque perderam pai e mãe, agora se veem sozinhos na vida e não tem, estão perdidos. Esse tipo de choque, e nós homens dificilmente nos abrimos para vivenciar o luto, porque a gente tem medo de olhar para a gente, né, Mário? Então, se eu sou homem, se para ser homem eu preciso estar no controle de todas as situações, e aí eu olho para o meu medo, eu olho para o meu luto, eu não sei quem eu sou, não me reconheço, eu não quero olhar. E aí, nesse momento que o choque nos estimula para uma abertura, para uma mudança mais significativa. E tem essa questão de que a gente fala, que eu citei a Bell Hooks, e você está falando aí, permeando a conversa toda, né? Que é a questão de calar a afetividade, aí a emocionalidade, né? Porque daí eu acho que as mulheres, nesse aspecto, a gente tem essa musculatura desenvolvida, né? A gente troca mais, a gente fala mais, né? Apesar de várias questões, tantas outras questões, mas eu acho que essa inteligência emocional, se eu posso dizer isso dessa forma, né? Mas a gente tem essa musculatura emocional mais desenvolvida. E talvez essa rede, justamente por ter mais troca e de se abrir mais, de poder desabafar e se colocar vulnerável, que não é um problema para a mulher, isso também faz com que essa conexão, essa rede se teça e a gente consiga lidar com as questões que se apresentam, talvez de uma forma um pouco menos traumática, né? Não minimizando de forma alguma, acho que cada situação é uma situação. Mas eu acho que, de alguma forma, as mulheres conseguem construir essa rede com um pouco mais de desenvoltura, vamos dizer assim, né?
com mais abertura, talvez, não sem estranhamento, né? Naturalidade, né? Que é uma coisa que é permitida, não existe essa barreira de se Isso. abrir tão grande, né? E existe um autor que eu gosto muito que chama James Hollis. Ele escreveu um livro que é muito, muito bom. O livro tem o mito de Saturno, né? Mostra como o medo de Saturno faz com que ele cometa uma atrocidade, que é comer os seus próprios filhos. E o livro traz os 8 segredos que esses homens carregam. É um livro que tem todo um estudo junguiano, né? Ele é baseado na psicologia analítica de Jung, mas o fato é que os 8 segredos, ele fala sobre a vida dos homens é tão governada por expectativas restritivas com relação ao que eu devo exercer, quanto a vida das mulheres. Então a gente já parte dessa a equidade na restrição, sabe? A vida dos homens é basicamente governada pelo medo. E é isso que eu venho falando, que a gente vem conversando. É o segundo segredo. O terceiro segredo é o poder do feminino é imenso na nossa organização psíquica. Até não é à toa, né? Nós viemos de uma mulher. Então, a gente olhar para essa mulher com respeito, devoção, admiração, é uma forma de me organizar como homem. De eu perceber o meu lugar no mundo. Aí tem uma quarta, que depois uma autora escreveu sobre ela. Os homens conluiam-se numa conspiração de silêncio, cujo objetivo é reprimir a minha verdade emocional. Então é um pacto de silêncio. Ninguém chora, ninguém pede ajuda, ninguém fala que está difícil, todo mundo aguenta o tranco. Todo mundo fica lá na caixa e ai de quem sair ganha uma porretada para voltar para dentro da caixa, porque tá atrapalhando o esquema. É exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso, Mário. O quinto segredo é o ferimento. É necessário porque os homens precisam abandonar a mãe e transcender o complexo materno. E aqui o ferimento é a ruptura. E aí falam muito do olhar para o pai, né? Então, né, e aí tem algumas linhas de estudos que falam sobre os setênios. Então, no segundo setênio, a partir dos 7, 8 anos, a criança larga a mãe, rompe com a mãe e passa a olhar mais para o pai, porque é ali que ele vai o pai vai ajudá-lo a construir essa identidade masculina. Porque até os 7, 8 anos a criança está ali muito dependente emocionalmente e até fisiologicamente da mãe. O sexto é: a vida dos homens é violenta porque a minha alma foi violada. Desde a infância eu não permito que meu filho se expresse da maneira como a alma dele quer, de maneira livre, de maneira espontânea, de maneira a gênero. Mas eu fico o tempo todo violando a alma daquele menino. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. O sétimo é: todo homem carrega consigo um profundo anseio pelo seu pai e pelos seus pais tribais. Aquela questão da comunidade, de que é preciso uma tribo inteira para criar uma criança, né? Inclusive outros pais, né? Mas o capitalismo, a propriedade privada, definiu que é um pai, porque para esse filho ele vai transferir o nome e as propriedades dessa linhagem. E aí, a partir disso, eu tenho uma única referência. Se meu pai me abandona, que referência que eu tenho? Se meu pai me violenta, né, me violenta fisicamente, sexualmente, eu vou reproduzir isso inconscientemente pelo resto da vida. Então, eu preciso de outras referências de homens para que paternem minha vida. E eu posso ser uma referência de paternagem para outros homens. Eu falo para os meus amigos, cara, o meu papel com o Samuel, ele é limitado. Porque eu não consigo representar a diversidade de homens que existem no mundo. O Samuel precisa de outras referências. Me ajudem. A responsabilidade é minha, mas eu quero que vocês estejam comigo nessa. Então é sobre isso. E o último é: para que os homens fiquem curados, precisam ativar dentro de si o que não receberam do exterior. Para que a gente seja curado, a gente precisa ativar dentro de nós o que a gente não recebeu do exterior. Então pensa a dificuldade. A zona de conforto é ficar dentro da caixa, porque o que está lá fora eu não tenho nem repertório para lidar. Na prática, a gente vê todas as manifestações de violência, Mari, sendo consequências desses segredos, dessas violências que nós mesmos reproduzimos.
Então, por exemplo, aquele cara que acha que a esposa está com outro toda hora, que é ciumento, ou aquele que fica nervoso com a esposa, que é tipo uma mãe para ele, ou então o cara que liga, viaja e fica ligando para a esposa 200 vezes no dia, com uma insegurança. Aquele cara que tem medo de ficar no mesmo espaço que um homem homossexual, que não abraça um outro homem, porque tem medo, né, que os pênis se encostem, como se isso fosse definir a sexualidade. Então, Mário, eu poderia dar um monte de exemplo de coisas que nós homens temos medo, simplesmente porque a gente não recebe de fora aquilo que a gente falta dentro, sabe? Que é esse olhar colhedor, esse olhar fraternal, esse olhar humano. Nossa, e aí você tocou na essência, né? Assim, no ponto, né, Rickão, que especialmente na semana do Dia dos Pais, queria que a gente falasse um pouquinho também de parentalidade, porque no final das contas, você trouxe das referências, é muito forte, né? E aí a gente está falando aqui do aspecto masculino, mas eu acho que vale do feminino, vale de todos os lados, né? As referências que a gente tem, a primeira referência que a gente tem na vida são os nossos pais, né? E tanto para meninas quanto para meninos, né? A experiência que a gente tem com o masculino e com a referência que aquele masculino dá e traça uma régua, né, de expectativa para a nossa vida, para as nossas relações futuras, é muito forte, né? É muito determinante em vários aspectos. É óbvio que a gente vai lidando com isso ao longo da vida, e aqueles que têm oportunidade se abrem para trabalhar isso, têm oportunidade de repensar, mas essa referência eu acho que é uma referência tão importante, e é o que você falou, né? Seu círculo trazendo referências para o Samuel eu acho que é a maior transformação desse masculino, né? Desse homem, desse menino, desse poder ser quem ele quiser e poder ter referências de masculinos saudáveis, vamos dizer assim, que possam ser afetivos, que possam ser abertos, que possam ser vulneráveis, né? E aí eu queria trazer um pouquinho também, hoje eu tô aqui, tipo, quase uma database aqui, né, trazendo várias pesquisas, que eu acho os números às vezes assustam e é uma forma da gente acordar um pouquinho, né, para a realidade, então acho que é importante a gente trazer algumas coisas. Eu acabei buscando, Requião, a pesquisa que a Nestlé encomendou para Kantar, que foi, acho que, pauta, inclusive, da discussão do Pai Summit, ou esteve pelo menos na pauta, que eu achei super interessante, que foram 8.000 pais, e quando falo pais, pai e mãe, né? Em 16 países diferentes sobre os primeiros 1.000 dias do recém-nascido, né? E aí o principal achado dessa pesquisa foi que o principal desafio da parentalidade, que apareceu com 71% dos respondentes, foi a pressão social de se manter o status provedor e a imagem social daquela parentalidade. Então, assim, a gente está falando aí de 70% dos pais vivendo em constante estado de ansiedade, de cara, né? Sim. 31% relatou sentir-se despreparado para a realidade de se tornar pai ou mãe. E 53% teve que fazer mais concessões do que o esperado. 50% acham que a parentalidade é mais complicada do que imaginavam. Só? Tá vendo? Tá até a galera mas aí você pode imaginar, assim, que tem uma média de 16 países, né. Sim. E aí eu costumo dizer que se tá fácil, se não é tão complicado para você, tá complicado e tá difícil para alguém. E geralmente esse alguém é a mulher, é a Aí mãe. vamos chegar lá, exatamente. E 37% se sentem solitários nos primeiros meses após o nascimento do bebê. Aí olha essa aí que você tá falando. Além disso, 23% das mães, quase um quarto das mulheres, sofrem de depressão pós-parto. É muita coisa. Olha aí. E 45%, que é o que você está falando também da divisão das responsabilidades, concordam que a divisão das responsabilidades estão acontecendo igualmente. O que eu achei também alto. Isso pais respondendo ou homens e mulheres?
Homens e mulheres. Talvez o Brasil está incluído nos países, Tá, então acho que o país está puxando a média. exato. Eu também achei bem alta isso, 45% concordo. Porque aqui só no Brasil a gente sabe que as mulheres lideram os lares, né? Então, eu achei bem alto. Mas, enfim, com esses números, assim, só em grande, né, pintando um cenário macro para a gente começar a puxar esse assunto. Mas daí a gente vê também da dificuldade que se é tão importante assim, como que a gente pode trazer mais esse homem para exercer o seu papel, né, de pai dentro desse contexto afetivo, vulnerável, Sim, aonde não tem manual, não tem resposta correta, mas existe presença, existe amor, existe dedicação, existe cuidado, sendo que nunca foi dito isso, né, e a gente conversando antes, eu achei muito legal uma coisa que você trouxe, né, a gente tem estamos nós numa geração de transição, que a gente eventualmente não recebeu muitas das coisas que a gente está querendo passar, né. Ou muitas crenças que vieram, eu me lembro que, enfim, em relação a cigarro, né, dentro da minha família: "Ah, antigamente não tinha isso não, a gente fumava grávida mesmo", né. Então, assim, questões de saúde, questões de cuidado, questões de afeto, que muitas vezes a gente não recebeu, mas a gente quer fazer diferente. E essa falta de referência é um desafio para a gente achar o caminho, mas é necessário que a gente ache esse caminho, porque isso reflete na possibilidade de homens e mulheres daqui a gerações futuras sejam, né, mais diversos, mais afetuosos, mais amorosos, mais respeitosos. lá no Summit, trazendo um pouco do que você compartilhou de números e o head dessa divisão no Brasil de alimentos para bebê, né, tem um nome essa categoria, ele estava lá e ele falou um pouco sobre esses números. E tem uma questão também que a gente precisa colocar em perspectiva, e eu sempre gosto de trazer, né, embora seja um homem branco, a perspectiva de raça. Porque para um pai branco estar presente significa ele talvez encontrar um melhor equilíbrio entre o trabalho e o cuidado. Então talvez é uma questão de vontade. Né? E eu falo por experiência própria. E tenho relatos de homens que vivem esse dilema. O quanto que eu priorizo o estar com o meu filho versus receber mais rendimentos para prover para a minha família condições melhores. E muitos homens brancos como eu justificam altas horas no trabalho dizendo que eu estou provendo o melhor para o meu filho, aquilo que eu não tive. Não quero que falte nada para o meu filho, mas o que o meu filho mais precisa, que sou eu, ele vai ter falta, sabe? Então é um tenso. E eu acho que isso também, Requião, é justamente de como que eu vou dar afeto, como que eu vou estar em casa e ser presente se eu não tive isso? Como é que eu vou fazer isso? Exato. É um buraco negro. Então, assim, é o ovo ou a galinha, né? Você fica em casa, mas não sabe o que fazer, ou então você fica no trabalho e é melhor que você ganhe dinheiro, ganhe uma hora extra, ou sei lá o quê, que daí você provê o seu filho. Aí você dá um brinquedo para suprir a necessidade que ele tem de estar com você. É. Mas, e aí eu só complementando, então, o pai preto não tem essa possibilidade. Porque e isso foi levantado lá no Pai Summit. O pai preto, ele trabalha 4 horas de casa, ele leva 8 horas por dia no transporte público, trabalha 16 horas, foram 20, ele dorme 4. Que horas que ele vai estar presente para o filho dele? Ele não tá presente nem pra ele, né? Ele não consegue nem cuidar dele. E aí, muitos relatos de pais, lá no Pai Summit, pais pretos, era de é melhor eu nem estar perto da criança, porque eu tô tão enfurnado de coisas na cabeça, problemas, eu tô com tanta raiva dessa minha condição, que se eu estiver perto de uma criança que está ali com uma necessidade de afeto, de carinho, de fome, às vezes está doente, eu vou explodir com essa criança. Aí volta para a caixa do homem, o homem que não sabe lidar com seus sentimentos. Mas assim, a gente está falando de uma questão estrutural no Brasil. Então, Mari, colocando isso em perspectiva, né, voltando para o meu lugar de fala, eu tenho uma história com Samuel
ainda considerando todo o privilégio de ter a ocupação que eu tenho e tudo mais, eu estava num processo dentro da pandemia, 2020, trabalhando como head de uma grande multinacional, tomando as decisões em reuniões, e aquelas reuniões intermináveis, e uma reunião acabou 15 minutos antes. Aí eu falei, ai, que ótimo, vou poder ir no banheiro, tomar uma água e voltar, porque 15 minutos depois já começava outra reunião. E eu levantei da cadeira, fui na cozinha, peguei um copo d'água, dei uma esfregada no rosto e apareceu Samuel. Ele estava com 6 anos na época. Ah, papai, pode brincar? Acabou sua reunião? Eu engoli seco e falei, posso, filho, mas vamos fazer o seguinte. Peguei o celular e falei, tenho 12 minutos. Aí ele olhou, tá bom, papai. E ele falou, tá bom, papai, de um jeito que me desmontou. Ele aceitou como se eu tivesse falado 12 horas. Eu falei, vou pôr aqui no relógio 12 minutos. Tá bom. E ele não estava alfabetizado, pus 12 minutos. Se eu tivesse colocado 6 roubado no jogo, ele teria aceitado. E ele estava brincando de bexiga. Então ele jogando bexiga pro alto, aí ele falou, vem brincar comigo, joga bexiga. E a gente ficou jogando bexiga pro alto, batendo na bexiga e tal. E eu fiquei ali 12 minutos jogando com ele bexiga para o alto. E a gente rolava no chão, caía. Não podia deixar a bexiga cair, ela caía. Agora joga azul, e a azul caía. Joga roxa, e a roxa caía. E aí tocou o celular, 12 minutos depois. Aí ele fez uma carinha, Mari. Ele, mas tudo bem. Aí eu falei, filho, o papai combinou, agora eu tenho reunião. Voltei para o meu escritório, voltei a trabalhar, o pessoal já estava entrando. E lá, trabalhando, uns 10 minutos depois, ele chega. Aí eu vejo pela câmera, né? Pelo olhar periférico, ele chegando aqui. Aí eu fecho a câmera, fecho o microfone. E filho, o que foi? Ele me vem com o olho cheio de lágrima, com um desenho. E aí esse desenho tinha 2 pessoas com alguns balões no ar. E atrás estava escrito, né? Tinha um garrancho escrito, papai, eu te amo. Mari, foram os 12 minutos mais preciosos da minha vida. Eu desliguei da reunião, abracei ele, ficamos num abraço profundo, intenso, demorado. Eu me abasteci daquele calor, daquele carinho, ele também, ele foi brincar, eu continuei chorando. E depois eu fiquei pensando, sabe? Tipo, ele não quer última pista do Hot Wheels. Ele não quer o último Xbox que saiu de última geração. Ele não quer isso. Ele quer meus 12 minutos com a maior entrega possível, com a maior presença possível. Tipo, então a gente, quando meu filho ia nascer, minha preocupação era, nossa, preciso ganhar mais dinheiro. Preciso comprar a melhor fralda, preciso comprar a melhor roupinha, preciso pôr no melhor, sei lá, levar no melhor médico. A roupa é importante, o médico, a saúde é importante, mas ele quer a minha presença, ele quer o meu cuidado, ele quer o meu olhar. E isso, para mim, nesses 12 minutos, ficou mais do que provado, que quem mais ganha sou eu. Porque eu nunca mais... Ele já esqueceu esses 12 minutos. Mas eu nunca mais vou esquecer, Mari. Eu nunca mais vou esquecer. Então, eu estava lendo um relatório realizado em vários países, também como esse da Nestlé, do Instituto Promundo. Eu não sei se esse da Nestlé é do Promundo, mas falava que 82% dos pais brasileiros dizem que fariam qualquer coisa para se envolver mais nas primeiras semanas das crianças, dos seus filhos. Mas só 30% desses pais utilizam por completo os 5 dias de licença paternidade. E 30% nem pedem, nem saem. Porque eu fui um que tirou 5 dias. Meu filho, Samuel, eu tive a sorte dele nascer num sábado para um domingo. Então eu tirei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fiquei sábado e domingo, então eu fiquei 7 dias nos primeiros dias. E a justificativa para eu não emendar férias, tirar mais dias, era que, não, nesses primeiros dias a mãe que tem que cuidar, a mãe que dá leite, a mãe que faz não sei o que lá. Mari, isso me corta o coração. Porque agora, consciente, eu tenho um vínculo muito bonito com o Samuel. Mas eu falo o quanto que eu perdi daqueles primeiros olhares, daqueles primeiros gestos, daquela primeira interação com o mundo. Então, não é ser, né? A gente fala, ser
ter uma referência paterna, não é sobre ser perfeito para o seu filho, mas é sobre estar presente para o seu filho. E lógico que quando você está presente para o seu filho, você vai, no mínimo, amenizar a carga da mãe. Então eu lembro, a Laís conversa comigo e a gente vem falando, né? Agosto parece que é um mês que esse tema, né, explode. A gente vem conversando bastante sobre isso e ela lembra de quando ela conseguiu lavar o cabelo, porque no meu aniversário, era uma data, que data que era? Não sei se era um feriado, não sei, eu ia ficar em casa. Ou no aniversário dela, eu ia ficar em casa. Tirei o dia para trabalhar de casa. Não é que eu ia ficar lá sem fazer nada, não, eu ia estar de home office. E ela conseguiu, naquele dia, tomar um banho, lavar o cabelo. Por quê? Porque ela sabia que o filho estava com o pai. Então, assim, não é sobre fazer a coisa mais perfeita do mundo, ser um exemplo. Não, é ser estar presente. Às vezes, a Laís fez um curso fora, fez alguns cursos que exigia que ela passava a semana fora, ou sábado e domingo fora. E na semana anterior eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer com o Samuel? Tem que levar num parque, tem que levar no cinema. Como se eu tivesse que ocupar o tempo dele. O que ele mais gostava era da gente comer no McDonald's e assistir um filme juntos em casa. Então, assim, eu ficava, meu Deus, pra quê? Mas a minha cabeça vinha, né? Parece que não sei, eu tive um pai presente, mas talvez aquilo que eu queria, meu pai não me entregava. Acho que eu posso levar isso para terapia. Mas eu vejo que é isso, é uma presença, estar presente. Mas estar presente com iniciativa. Né? Uma palavra que ficou para mim do Pai Summit é responsabilidade com iniciativa. Não adianta eu ficar em casa esperando a minha esposa demandar, a mãe demandar. Olha, faz a comida dele, agora tem que trocar a fralda, porque isso só vai continuar a carga mental das mulheres, das mães. Mas não, eu ter a iniciativa de olhar para a criança e falar, opa, o que ela está precisando? Ela está com calor, está com frio, precisa ser trocada, precisa de um banho, preciso passar uma pomada porque tem uma assadura, eu preciso fazer ela rotar, ela precisa dormir. É ter a presença ativa e não passiva. E nem dizer que eu não sei, porque aí é uma ignorância conveniente. Não sei trocar fralda. Não sei cozinhar. E aí alguém vai ter que fazer. E geralmente esse alguém vai ser a mãe. E muitas mulheres também não têm a paciência, né, de dar espaço para o pai aprender fazendo do jeito dele. E foi um ponto de muito conflito aqui em casa, sabe? Deixa que eu faço do meu jeito. Porque se for do seu jeito é melhor você fazer. Né? E a Laís precisou também desconstruir essa maternidade que ela tinha, que ela viveu, para permitir que o Felipe nascesse como pai, porque eu nasço como filho. O Felipe, como pai, nasce quando eu cuido do Samuel, quando eu paterno, né? num processo ativo. Estamos todos em construção, né, Requião? E acho que de tudo que você falou aí, obrigada pela troca, viu? Foi muito importante para mim, eu gostei muito. Mas acho que o que fica para mim é isso, é a abertura e a presença para troca, né? Porque a gente não tem modelo pronto, a gente não é modelo pronto, porque a gente está falando de seres humanos, de pessoas, e é complexo, não tem manual, não tem gabarito, né? E a gente vai se relacionando e vai co-construindo as coisas. Mas essa predisposição a aprender e a estar presente são imprescindíveis. Eu acho que é o ponto de partida para a gente poder se entender nas nossas diferenças e nas nossas complementariedades, né? Porque no final das contas o que a gente mais quer, eu acho que é a gente conviver na diversidade, se respeitar, né? E estar junto. É exatamente isso, Mari. E a paternidade eu vivo o maior pilar de transformação dos homens. Daqueles homens que se propõem e querem ser pais. Eu sempre ponho esse parênteses, porque tem homem que não quer ser pai e nós não estamos aqui para julgar. E mulher também que não quer ser mãe e assim seguimos. Mas aí tem outra questão, né? A gente pode ampliar a paternidade. Eu posso ser uma referência paterna para um vizinho. Eu posso ser uma referência paterna para um sobrinho. Né? Eu posso demonstrar cuidado e afeto para com outros homens.
E isso não me exclui desse papel de paternar, de pai. Eu não vou ser pai biológico, não sou responsável legalmente por aquele ser humano, mas Afetivamente, né? trazendo o provérbio africano, eu faço parte da tribo, não é? Total. Então é muito sobre esse ocupar um espaço de cuidado. E aí você pode levar para tudo, né? Dentro de casa, poxa, eu vou cuidar, vou prestar atenção no que está faltando, do ponto de vista logístico, meu, tem cueca na gaveta, tem meia do tamanho certo, tem tênis que está cabendo no pé, tem comida na despensa, tem comida de qualidade, né? Eu comecei a desenvolver, né, dentro desse meu olhar e com muito feedback da minha esposa, viu, Mari? A gente fala que vocês continuam, eu falo que vocês continuam nesse lugar de corrigir, sabe? Não corrigir no sentido negativo, mas de orientar, e talvez seja um ponto que nós homens precisamos desconstruir ou sermos mais ativos, mas com muito feedback da Laís eu fui buscando onde que eu posso atuar como pai. Por exemplo, hoje eu sou responsável pela lancheira do Samuel e pela lancheira da Laís, porque eles acordam cedo, nós acordamos cedo, eu desço lá na cozinha, faço a lancheira dos dois, porque os dois, né, ela trabalha e ele estuda na mesma escola. E aí eu comecei, sabe, poxa, esse momento de preparar o alimento que ele vai comer no meio da manhã, poxa, eu comecei a perceber que é um lance sagrado. É como se eu estivesse lá com ele. Aí eu comecei a me fazer mais presente. Então, pego o guardanapo e ponho um recadinho. Bom lanche, meu querido. Filho, espero que você tenha tido uma boa manhã. O papai te ama. Às vezes eu falo assim, eu ponho uma... Sabe o que eu mais tenho por você? Vire. Aí ele vira, aí eu escrevo amor. Poxa, são coisas tão simples que não me custam, mas que eu comecei a perceber que, poxa, faz diferença. Aí ele chega na hora do almoço, quando eu estou em casa, papai, eu vi o seu recado, vai, me abraça. Então, isso vai gerando conexão, e eu não faço para receber, não. Eu faço como uma forma que eu também encontrei para expressar o meu amor, o meu carinho, o meu afeto, para que ele saiba que o pai dele também tem essa sensibilidade e que isso também me define como homem, né? E não sou aquele pai que põe a lancheira, joga tudo de qualquer jeito, ele leva tudo amassado. Eficiente, né? A partir do pragmatismo, sou muito eficiente. Todos os dias a lancheira está pronta às 7h02. Tem tudo que a criança não gosta, mas tá lá a lancheira, de fome ele não vai morrer. Tá lá pronta. E aí isso gera uma conexão na hora de deitar, porque, filho, me diz aí, o que você quer de lanche amanhã? Quer um pedido especial? Não quer? Então, gera conversa, gera feedback. Ah, papai, não gostei disso. Ah, você podia repor aquilo. E eu vou melhorando como pai, vou melhorando a nossa relação, vou tirando a carga da Laís, sabe? Né? Porque eu era aquele pai que a mãe acordava com o Samuel e eu ficava dormindo. Eu ia acordar 1 hora depois. E aí, poxa, tô sendo pai? Que pai é esse, né? Então, é sobre erros e acertos, Mari. É sobre erros e E acertos. seguir tentando, seguir buscando, né, Requião? Acho que na abertura e na afetividade. Adorei. Tem alguma coisa que a gente não falou que você acha importante falar ou que a gente tem esquecido? Eu acho que nesse lance de paternar, então eu posso paternar outra pessoa que não meu próprio filho biológico, você trouxe um ponto que é, e quem não teve uma referência paterna, quem teve o pai abandonou, o pai faleceu, ou viveu só entre mulheres, que é muito comum. Eu tenho visto, lido e ouvido muita coisa sobre autopaternagem. Então eu faço comigo e para mim o que eu gostaria que um pai tivesse feito. Então, poxa, eu gostaria que meu pai tivesse me levado num parque para passear, para ver um pôr do sol. Eu posso me levar neste pôr do sol e honrar esse pai que eu estou sendo para mim. Eu posso, poxa, eu quero me dar um presente de aniversário que meu pai nunca me deu. Se eu tenho condições hoje, por que não? Então eu posso ser pai de mim mesmo, né? Porque nós continuamos, né? A gente amadurece, mas a nossa criança interior permanece criança.
Então, eu, com a cabeça do adulto, eu paterno a minha criança interior. E pode ser coisa simples, né? Poxa, quero dar um sorvete para essa criança e me lambuzar no sorvete. O meu eu maduro paternando o meu eu E criança. curando essas feridas, né, Requião? E a gente vai honrando e curando as feridas. Total. É isso. Com intenção, né? De um lugar de maturidade, de um lugar Sim. de homem, né? Não de menino. Mas tem muito assunto, Mário. Nossa, eu acho que aqui a gente conseguiu Tem. cobrir uma boa parte. Abrimos portas, né, para reflexão, com certeza. Abrimos, acho que talvez uma porta um pouco maior do que o padrão de 70, 80 centímetros. Foi uma porta um pouco mais larga. Mas eu sou suspeito, eu adoro falar sobre isso. Eu não falava, e isso veio para mim, sei lá, um pouco antes do Samuel começar a ser pensado, planejado, concebido. E hoje, parte da minha consultoria é abrir esse tipo de conversa com outros homens. E quanta história bonita, quanta história de dor, quanta história de superação. E aí é engraçado, né? Porque eu levando isso para dentro das empresas, a primeira reação dos próprios homens é de espanto. Nossa, mas o que estão querendo com a gente falando desse tipo de coisa? Qual é a intenção, qual a agenda por trás disso, né? Qual é a agenda? Qual é a intenção? E muitos não se abrem, muitos têm medo. E depois de 1, 2, 3, às vezes lá no quinto encontro, que o cara já começa a chorar com a própria história, começa a acolher a dor do outro. E a gente começa a perceber que as máquinas estão ali no salão do lado. E nós somos humanos, somos seres vivenciais, espirituais, sentimentais, emocionais. E tem sido uma jornada muito, muito bonita, assim, de transformação. E quando você vai na liderança, né, tem uma questão complexa também com a questão do poder, da dominância e tal, mas no fundo é sobre se vulnerabilizar, reconhecer nossas limitações, nossas imperfeições. E aí quando você abre espaço para você ser imperfeito no ambiente de trabalho, você abre espaço para o outro ser imperfeito, para o outro ser ele mesmo, para o outro ser um ser humano tentando ser feliz. Requião, como é que a gente te acha? Como é que o pessoal te encontra para participar de roda, para dentro de alguma organização poder trabalhar essas rodas? Como funciona? Bom, eu tenho um perfil no LinkedIn, Felipe Requião. Então, eu estou lá como consultor em masculinidades e diversidade, ou H Diversidade. H é H-O-R-A-G-A, H, tudo junto, diversidade. No Instagram eu costumo pôr um pouco da minha vida, meu filho, algumas coisas que eu gosto, alguns hobbies. Então, Requião Felipe tudo junto, ou orhdiversidade.com.br. Com relação a rodas, eu não tenho feito pela Hora H. Eu tenho um parceiro que a gente anda de mãos dadas, que é o Portal Mundo Homem. Então, @Portal Mundo Homem. Ali a gente tem uma comunidade de homens. Sim, isso existe. Uma comunidade de homens, como eu falei, né, de um dos caminhos da transformação é rede de apoio, são espaços seguros. A gente fomenta, promove espaços seguros. Então, tem uma mensalidade que a gente faz vivências de yoga, meditação, rodas de conversas virtuais. Podemos desenhar experiências para empresas. A gente faz retiros de autoconhecimento. Então, poxa, vem que tem muito homem, e não é só para homens héteros, né? Então, tem muitos homens bissexuais, homossexuais, homens trans. Então, a gente está ali numa grande roda buscando melhorar como ser humano, entendendo o nosso papel na sociedade, vendo e percebendo quanto que a gente ainda, né, gera de impacto, de medo, né, nas outras pessoas, e tentando construir algo novo aí a partir desse novo lugar. E eu quero te agradecer, Mari, imensamente por essa conexão maravilhosa, pelo nosso grupo de coaches ontológicos do ACP, por esse espaço tão generoso, tão gentil, tão acolhedor. Desde o nosso primeiro bate-papo, pelas trocas no Zap, já vi que tinha muita sintonia e sinergia no que a gente se propõe a construir.
E conta comigo e com o que eu puder potencializar a sua mensagem também. Nossa, eu que agradeço, Requião, assim, foi um prazer enorme, um papo delicioso. Acho que quando eu falo que a gente abriu portas, acho que em vários sentidos, né? Tanto de conscientização como de meninos, existe um espaço seguro para voltar a sentir. Não deixem esse espaço escapar, aproveitem, né, que existe essa oportunidade de entrar em contato com consigo, né, com outras possibilidades, outros mundos que a gente quer tanto construir, né, onde a gente possa ser quem a gente verdadeiramente é. E a sua disponibilidade, Requião, assim, de verdade, de pronto você esteve presente para construir isso comigo, então seja o que fosse, né, no final das contas, a gente estava pautado nesse lugar de confiança e de afeto, que é o que a gente está querendo construir. Acho que foi feito isso aqui, o que é mais legal. Então, eu te agradeço Sim. demais por ter estado disponível, presente e com muito afeto para poder entregar o seu melhor e a gente poder construir isso junto. Obrigadíssima. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.